Glória a Deus e aleluia mais uma vez. Povo de Deus, que alegria estarmos aqui juntos mais uma vez. Há uma leveza nesse lugar. Eu não sei se você conseguiu ter essa percepção de leveza que há nesse lugar. Deixa eu me apresentar, eu me chamo Tiago Pinheiro, casado com a Marcela e Caroline. Ela está sendo ali a minha intercessora hoje ali, intercedendo por mim. Pai da Is Valentina e da Annalise estão ali na salinha, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito grato pela família que o Senhor me entregou. Hoje é o culto de atos de justiça. E antes da gente começar a palavra, eu queria falar um pouquinho sobre o Ministério de Ação Social, que está ali à frente da irmã Adriana. Eu já tive a alegria de participar do ministério, hoje eu estou como intercessor desse ministério. Mas eu queria convidar você a conhecer um pouquinho mais essa área da igreja, que é um braço social da igreja, se move muito no natural, mas debaixo de direções sobrenaturais. E como é prazeroso você participar de uma experiência onde você, como igreja, está alcançando aquele que necessita de algo. Como é prazeroso você ter a percepção no olhar de quem foi alcançado por esse ministério. E programações não faltam, convites não faltam. Falando com a irmã Adriana, ela disse que o ministério é aberto para quem quer participar. Você que tem interesse de participar, você pode entrar em contato com a irmã Adriana para procurar saber com ela como é a tramitação para fazer parte desse ministério. Mas talvez você não quer fazer parte desse ministério, mas eu convido mesmo assim você a ter uma experiência nessa área, a ter uma experiência pessoal, alcançando o mais necessitado, alcançando aquele que de certa forma a sociedade em si não alcançou, o poder público não alcançou, mas a igreja está lá para alcançar. E eu convido você a fazer parte disso, você que tem interesse. Há várias programações, há visita, a casas de apoio, a bazares, enfim. Há uma série de programação desse ministério que poucos conseguimos ver aqui dentro da igreja, mas fora da igreja tem alcançado muita gente. Fora da igreja tem alcançado muitas pessoas para a glória do Senhor Jesus. Então fica aí o meu convite para você conhecer o Ministério de Ação Social. Aleluia! Povo de Deus, como falamos, há uma leveza nesse lugar. Antes de começar o culto, a irmã Osamar subiu aqui no altar com o time de intercessão. E ela deu um direcionamento, ela disse, olha, hoje todo mundo é para ficar descalço ali no altar. E ali atrás ela chegou para mim e disse assim, Tiago, o motivo é porque o Senhor está dizendo que hoje é dia de humildade. Aleluia. Quando a Júlia estava ministrando, ela falava da necessidade de se esvaziar. Eu quero convidar a igreja nessa fim de tarde para esvaziar-se de si mesmo. Eu não sei como você está, eu não sei como estará a sua semana, aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo. Talvez é uma semana muito decisiva para você, talvez é uma semana que você esteve bastante preocupado, ou é uma semana que está pesado para você, ou uma semana muito tranquila. Eu não sei como estará a tua semana. Mas eu quero convidar a igreja a se esvaziar neste dia, assim como tem sido nos outros dias, assim como tem sido na quarta-feira, assim como tem sido no sábado, assim como tem sido no domingo. Deus está se manifestando de uma forma sobrenatural. Amados, esse sobrenatural de Deus, quando encontra um ser, um homem, uma mulher, uma criança esvaziado de si mesmo, é o ambiente perfeito para que esse mover de Deus possa repousar. É o lugar propício. É aquilo que o Espírito Santo deseja encontrar em nós. É um homem esvaziado de si mesmo, entregue ao Senhor Jesus. Mas eu sei que muitas vezes isso não é fácil. Não é fácil você esquecer aquilo que está lá fora. Talvez o motivo de você estar aqui dentro é aquilo que está lá fora. Por isso é tão importante entendermos a necessidade de estarmos vazios diante do Espírito, para que Ele possa fazer com liberdade aquilo que Ele quer fazer em nós. Aleluia. Por isso eu digo que há leveza nesse lugar.
O louvor testificou a palavra testificou o que a irmã Osamar disse. Então há um ambiente propício para isso. No segundo culto, haverá a chegada das crianças que foram para o Encontro Kids. Mais uma vez testifica a leveza que é o domingo no encontro. A leveza que é o dia de domingo. Então eu queria convidar você a ficar de pé, nós vamos orar nesse sentido, se esvaziar na presença do Senhor. Nós já oramos, mas vamos orar mais uma vez. Aleluia. Se esvaziar é entregar tudo. Se esvaziar é esquecer aquilo que está lá fora. É esquecer de coisas do mundo que estão dentro de nós. Entregue a sua mente ao Senhor, deixe ela cativa ao Espírito. Deixe o seu coração cativo, entregue aquilo que o Espírito Santo quer fazer. E essa preparação de se esvaziar para o Senhor tem muito mais a ver conosco do que com o próprio Espírito que habita em nós, amados. Porque o Espírito Santo espera um lugar vazio para nos preencher, para nos deixar repleto, aleluia. Nos deixar cheio, transbordantes, aleluia. Só um ser vazio de si mesmo é capaz de ficar cheio ao ponto de transbordar. Por isso, Espírito Santo de Deus, aleluia, Senhor Jesus. Que leveza estar nesse altar, Senhor Jesus. Que prazeroso estar na tua casa, Senhor Jesus. Pai, nós não sabemos como foi o dia da igreja em si, Senhor. Nós não sabemos como está cada família que está nesse lugar, Senhor Jesus. Nós não sabemos como está o coração, Senhor, do irmão que está à direita, do irmão que está à esquerda. Espírito Santo, mas nessa hora, nesse exato momento, venha ao nosso encontro de forma sobrenatural. Nós nos esvaziamos. Os pensamentos agora que não eram para ser pensados são entregues diante de Ti. Os questionamentos que outra hora fizemos estão sendo entregues diante de Ti. As necessidades que tanto apresentamos no altar da oração, no clamor da intercessão, tudo aquilo que apresentamos diante de Ti, agora nós nos esvaziamos. Porque essa noite não tem a ver conosco como igreja. Essa noite tem a ver com a obra. Uma obra de sacrifício na cruz. Por isso nosso coração nessa tarde se esvazia. Espírito Santo vai tomando forma no nosso coração. Vai entrando em lugares que ainda nós não abrimos a porta. Nessa tarde nós vamos abrir. Lugares que escondemos de nós mesmos. Ocultamos de nós mesmos. Nos enganamos a nós mesmos. Espírito Santo agora começa a ser preenchido. Vai trazendo leveza nessa tarde, Senhor. O Teu Espírito possa fluir no nosso meio com graça e alegria, Senhor Jesus. Que Teu Espírito possa ser manifestado nessa terra, nessa tarde, nos revelando os Teus atos de justiça, Senhor. Vem com amor nessa tarde, Deus. Espírito Santo, revela o Teu amor nessa tarde, nos conduz nessa tarde aquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor já começou este culto demonstrando aquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor disse: tirem os sapatos, fiquem descalços, exponham a nudez, se esvaziem de si mesmo, porque o Senhor quer fazer algo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, igreja. Aleluia. Atos de justiça. Aleluia. Este culto falamos de ato de justiça. Mas que justiça é essa que tanto falamos? Será que aqui estamos falando da nossa justiça? Da justiça própria, que tanto o pastor David fala aqui em cima do altar?
sobre a justiça própria? Será se é essa justiça que revela o Senhor Jesus? Será se é a minha justiça que revela quem o Senhor é? Eu preciso entender que a minha justiça própria, ela é imperfeita. Ela é imperfeita. Quando eu e você cria padrões éticos, morais, para julgar alguém, circunstâncias, situações, entenda, é a minha justiça que está sendo manifestada. Quando eu e você julgamos alguém com um posicionamento da nossa ótica, uma ótica natural, uma ótica mundana, é a nossa justiça própria que estamos manifestando. E não é essa a justiça de Deus. Quando eu e você sustentamos o nosso coração no orgulho, sustentar o coração no orgulho significa não voltar atrás, não reconhecer que errou, não reconhecer que falhou. Quando nós ficamos posicionados desta forma, é a nossa justiça própria que está falando. Quando temos compulsão por merecimento, em algum momento da nossa jornada nós tomamos essa atitude de pensar que merecemos algo, de pensar porque eu fiz, porque eu me dou, porque eu entrego, porque eu estou lá quando precisam de mim, porque é meu nome que ligam quando precisam de ajuda. Então isso me faz merecedor de ser reconhecido. Todas as vezes que agimos dessa forma, estamos tomando para si a nossa justiça própria. Isso é mais comum do que pensamos. Muitas vezes esse compulsão de merecimento age de forma sutil em nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Age de forma sutil no nosso coração e nós nem percebemos. Não percebemos porque às vezes nós não manifestamos com palavras. Nós não deixamos isso exposto para que os outros vejam. Mas no nosso coração tem alguém sentado dizendo: eu toco melhor do que aquele que está no altar. No nosso coração tem alguém dizendo: eu poderia dar uma mensagem melhor do que aquela que tem sido dada. Nosso coração tem dizendo: foi eu que planejei tudo, mas quem está recebendo o mérito é outra pessoa, quem devia estar recebendo o mérito sou eu. Amados, eu estou falando de compulsão. Pessoas que se movimentam nessa necessidade de ser reconhecidas. Amados, isso não é nada mais e nada menos do que a nossa justiça própria, querendo falar através da nossa vida. Amados, mas nessa noite os atos de justiça não tem nada a ver com a nossa justiça. Os atos de justiça de Deus não se misturam com os nossos atos de justiça. Porque os meus atos de justiça são imperfeitos. Mas perfeito é a justiça de Deus. Aleluia. Abri em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, do versículo 2 ao 3. Aleluia. Essa mídia para nos dar um apoio. Romanos capítulo 10, do versículo 2 ao 3. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecem a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Todas as vezes que eu me posiciono em um lugar de justiça própria, eu estou afrontando a justiça de Deus. Eu estou me opondo à justiça de Deus. Todas as vezes que eu quero fazer algo pela força do meu próprio braço, ao invés de fazer pelo Espírito que habita em nós, eu estou querendo ter como pano de fundo minhas próprias justificativas. E isso se opõe àquilo que é revelado como justiça de Deus. Aleluia. Mateus capítulo 6, no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça.
Aqui não diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a tua própria justiça. Mas aqui fala da justiça de Deus. Mas que justiça é essa? Será se essa justiça é quando eu obedeço a Deus? Será se essa justiça é quando os meus atos de obediência a Deus são manifestados? Será que é dessa justiça que o texto fala? Será que é dessa justiça que precisamos manifestar? Amados, a justiça de Deus não diz respeito à nossa obediência. Mas a justiça de Deus diz respeito à obediência de Cristo na cruz, a qual nos foi imputada, a qual sobre nós tomamos para si essa justiça. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, aquele cujo pecado não habitou, se fez pecador por mim e por você, para que nós fôssemos tornados justiça de Deus. Pense na profundidade que é isso, igreja. Pense agora, fique reflexivo diante desse texto. Aquele que o pecado não habitou nele. Aquele que era santo. Aquele que pisou nessa terra sem conhecer o pecado, amados. Se fez pecador por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus, amados. Eu não sei se você consegue ter a noção da profundidade disso, amado. Às vezes é necessário parar um pouco e pensar no que aconteceu. Às vezes é necessário parar um pouco e refletir sobre a vida. O Senhor decidiu tornarmos criatura de Deus, amados. E quão maravilhoso é a vida. Não importa como você está, mais uma vez, amados. Se perguntasse a alguém que tem somente o dia de hoje para viver, ele ia dizer, eu quero somente um dia a mais. E assim o Senhor nos presenteou com o presente da vida, amados. Amados, mas o Senhor tinha algo mais para nós. O Senhor tinha algo mais para nós. Nos tornarmos filhos de Deus. Amados, mas o pecado entrou no mundo. Por um homem o pecado entrou no mundo e alcançou toda a humanidade. E nosso destino fora selado, um destino de morte. Um destino de condenação. Mas onde o pecado abundou, a graça manifesta de Deus superabundou. Então o Senhor decide, toma uma decisão. Não somente de a criatura sermos filhos, mas sermos reconciliados, aceitos novamente por Deus. Mas custou algo muito caro, cuja nós não somos capazes de pagar. Custou um preço incalculável, um preço insondável, que eu e você jamais seríamos capazes de pagar, ainda que tivéssemos apenas boas ações, ainda que nossas ações fossem perfeitas e bondosas diante do Senhor, ainda assim, não pagaríamos o preço que foi pago. Mas aquele que veio ao mundo sem pecado, aquele cujo pecado não o conheceu, se fez conhecido do pecado, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, para que uma justiça pudesse ser feita.
Alguém tomou para si sem culpa, se tornou injustiçado, mas se fez justiça por nós. Atos de justiça. O maior ato de justiça da humanidade aconteceu na cruz. O maior ato de justiça que já houve nesta terra aconteceu na cruz do Calvário, amados. E agora eu quero nos levar para a cruz. Nós vamos nos voltar para o momento da crucificação do Senhor Jesus. Porque nesse momento de justificação do homem Cristo Jesus, há detalhes importantes que precisamos conhecer, para que nós possamos nos comportar, manifestando de fato os atos de justiça de Deus, amados. Aleluia! Nós precisamos conhecer o momento da justificação, para poder internalizar, amados, como, quando, aonde nós podemos manifestar os atos de justiça de Deus. Volte os seus pensamentos para a cruz. O homem havia feito a sua pior escolha. O homem tomou a sua pior decisão naquele momento. Jesus veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Habitou entre os homens, tabernaculou no meio dos homens, mas os homens não o desejaram. Os olhos cegos pelo pecado não contemplaram o amor de Jesus, amados. E ele foi rejeitado na terra. Quando Jesus nasceu, aleluia, não tinha nenhuma hospedaria. Não havia um lugar preparado para o nascimento, para receber o Filho do Homem. E isso já anunciava como Jesus seria tratado na terra. Isso já predizia a rejeição do homem com Jesus, pois em seu nascimento não havia sequer um lugar para que Jesus fosse colocado. Quando Jesus nasceu, aleluia, Herodes tentou matá-lo por diversas vezes. Isso já anunciava a hostilidade da pessoa de Cristo com o pecado da pessoa humana, onde tendo na cruz o maior ato de inimizade entre Deus e o homem, e assim o perseguiram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Repetidas vezes tentaram destruir Jesus. Muitas foram as vezes que seus perseguidores planejaram matar Jesus. Várias foram as vezes que eles tentaram encerrar o ministério de Cristo. Mas então, o Filho do Homem decide se entregar. Não foi o homem, não foi o inimigo que o pegou, amados. Não foi o inimigo que o segurou, que o aprisionou. O nosso Salvador decidira se entregar. Por si só, ele decidiu ali então se entregar para ser morto. E então começou um julgamento sem fundamentos. Quando Jesus foi entregue a seus algozes, um julgamento sem fundamento começou a começar. Não havia culpa em Jesus. Procuraram encontrar algo que justificasse a condenação de Jesus. Mas não havia, porque não havia nele mancha alguma, não havia nele dolo algum, não havia nele culpa alguma. Mas o povo gritava: crucificam. O povo gritava: crucifica. Deixa eu dizer algo, amados. Algumas pessoas dizem assim: eu queria ter nascido naquele tempo.
talvez eu e você seria um daqueles que gritava: crucificam. Crucificam. Amados, mas aqueles homens que perseguiam Jesus, eles não queriam uma morte simples. Eles não queriam apenas colocar um fim naquela história. Eles não queriam apenas matar Jesus e ponto final. Eles queriam uma morte com sofrimento. Eles queriam uma morte com vergonha. Eles queriam escancarar aquilo para todos, para que todos pudessem ver, e não é esse o seu Salvador. E não é esse o Filho de Deus, estando aqui morto em uma cruz. Era isso que eles queriam. Eles queriam expor Jesus. E então Jesus foi para a cruz. Te coloque no lugar contemplando esta cena, igreja. Então Jesus foi pendurado numa cruz. Aleluia. E em silêncio ficou Jesus. Naquela cruz, pregado no madeiro, em silêncio ficara Jesus. Mas deixa eu dizer algo, igreja. De repente o seu silêncio foi quebrado. Os seus lábios começaram a se mover. Os seus lábios começaram a se movimentar. E eu pergunto, o que então Jesus começara a dizer? O que foi que Jesus falou? Será se Jesus estava clamando por si mesmo? Pai, me tira daqui. Talvez se fosse eu e você naquela cruz estávamos clamando: Pai, me tira daqui, me tira desse lugar. Usássemos de nossa autoridade para acabar com tudo, encerrar. Será isso que Jesus estava fazendo? Será se Jesus estava amaldiçoando aqueles que o colocaram na cruz? Será isso que Jesus falou? Talvez se fosse eu e você naquele lugar, amados, talvez tomaria essa atitude de amaldiçoar aqueles que nos perseguem. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus orava. Igreja, deixa eu dizer algo. Vai ter momentos na tua vida que você vai se deparar com a justiça de Deus. E aqui, muita atenção para nós entendermos algo que muitas vezes passa despercebido. Eu posso manifestar a justiça de Deus na terra. Na verdade, não é que eu posso, eu tenho essa como uma obrigação. Como crentes reconciliados com Jesus, nós precisamos, ao invés de manifestar a nossa justiça própria, manifestar a justiça de Deus. Sermos justos. Mas a hora que o Senhor está manifestando a sua própria justiça em nós. Eu lembro que quando meu pai ficou no hospital, sábado, 9 horas da manhã, não conseguiram uma UTI para ele, tiveram que improvisar uma UTI, e o meu pai foi entubado, e ele ficou em um local que ele não poderia ficar, tiveram que adaptar uma UTI, e eu vi o meu pai agonizando naquele lugar, muito agonizava, de 9 horas da manhã até 11 horas da noite, e nada puderam fazer. E como filho, poder acompanhar o seu pai agonizando, entubado, tentando respirar, lutando com a máquina, é assim que eles falam. Mas eu orei, questionando a Deus. Senhor, por que disso com o meu pai? Porque nesse momento meu pai sofre tanto. E o Espírito de Deus ministrou algo no meu coração. O Espírito do Senhor disse que
ele havia acertado com homens, ele havia pedido perdão para homens, mas ali ele estava se reconciliando com Deus. Naquele sofrimento, meu pai liberava um clamor a Deus que só era perceptível ao Senhor, meus amados. Um ato de justiça de Deus veio sobre o meu pai. Mas haverá vezes que o Senhor, quando Ele quer corrigir algo em nós, Ele se manifesta revelando a sua justiça. E como Jesus orava nesse momento. Quem somos nós quando o Senhor vem nos corrigir, amados? Quem somos nós quando o Senhor revela a sua justiça diante de nós? Para aí, meu filho, você precisa entrar na rota de Deus. Eu vou fazer algo para você voltar na rota de Deus. E às vezes vai doer, mas nós, ao invés de orarmos, agradecermos ao Senhor, ficamos murmurando. Mas Jesus assim não fez. Naquela cruz não foi isso que Jesus fazia. Lucas, capítulo 23, do versículo 33 ao 34. Cruz. Aqui, nós já estamos no momento da crucificação de Jesus. Ele já havia sido condenado à cruz no madeiro. E ele estava apregado naquela cruz. Após um momento de grande silêncio, os lábios de Jesus se moviam. Jesus orava. Então olha o que o Senhor Jesus diz. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Pai, perdoa-lhes. No momento da justificação da humanidade inteira, o Senhor Jesus clama por perdão. E aqui nós aprendemos a primeira lição, amados. Nós somos pecadores, carentes, necessitados. Precisamos do perdão de Deus, amados. Nós somos pecadores. Mateus 24. Mateus capítulo 24, do 46 ao 47. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse o que hora viria. Deixa eu só corrigir. Lucas 24, 46. Perdão, 46, 47. Aleluia. Perdão mais uma vez. Mateus 24. Mateus 24, 46, 47. Mateus 24, 46. Aleluia. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier achar fazendo assim. Em verdade vos digo, acho que eu errei na minha versão. Realmente. Mateus 24, 46, 47. Deixa eu olhar aqui agora na minha versão. Confere, né? Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo... Está diferente também aqui. Ou eu coloquei errado. Calma, igreja. Começa a orar. Começa a interceder, igreja. Lembrando, liberdade está nesse lugar, aleluia.
Verdade. Agora vai ficar faltando aqui essa passagem, aleluia. É bom que você em casa ora e busca encontrar, igreja, aleluia. Manifeste a justiça de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas deixa eu dizer algo, igreja. Nós somos pecadores, carentes do perdão de Deus. Precisamos urgentemente de nos arrependermos. Um arrependimento genuíno. Todas as vezes que eu e você anunciamos o Evangelho, todas as vezes que eu e você pregamos arrependimento, estamos manifestando atos de justiça de Deus. A primeira lição é que somos pecadores, amados. A segunda lição que nós aprendemos com a fala de Jesus é que devemos orar por aqueles que nos perseguem. Mateus capítulo 5, verso 44. Diga glória a Deus, por favor. Mateus capítulo 5, verso 44. Aleluia, agora deu certo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vós tornei filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre os justos e injustos. Orai por aquele que vos persegue, amados. Oh, Jesus! Oh, papai querido, nos ajuda nisso, Senhor Jesus. Jesus estava numa cruz. Aqueles que o colocaram naquele lugar estavam ali embaixo. Mas o Senhor orava por eles. Perdoa-lhes. Mas quantas vezes você já se viu em um lugar de perseguição? Quantas vezes você já se posicionou em um lugar onde você foi perseguido? No seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja. E então o que nós fazemos diante disso? No momento da justificação da humanidade, manifestando um ato de justiça de Deus, Jesus orava por seus perseguidores. Amados, lembre-se disso. Todas as vezes que você se encontrar em um lugar de perseguição, é uma oportunidade de manifestar a justiça de Deus. Ore por aqueles que lhe perseguem. Vamos para a terceira lição dessa passagem. Lucas 23, do versículo 39 ao 43. Jesus ainda estava na cruz. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que aos nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Só até o 23, 43, aleluia. Jesus na cruz revela sua obra salvificadora sobre os homens, amados. Jesus naquela cruz diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas não havia obras naqueles homens que estavam ali na cruz com Jesus. Não havia boas obras e nem houve boas obras que justificasse a salvação de Jesus na vida daquele que se arrependeu, amados. Amados, esse é um pecado para nós, não é por nossas obras, não é por aquilo que eu e você fazemos, não é porque eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou um bom membro da igreja.
A salvação vem de Jesus, porque nele está a obra de salvação. Efésios capítulo 12, do versículo 1 ao 10. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando-vos mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da perdição, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E justamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a supremacia e riqueza da sua graça, em bondade conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. Aleluia. Não é por obras. Na cruz ficou evidente, quando Jesus estava entre aqueles dois ladrões, não havia obra naqueles dois homens que justificasse, nem houve tempo de haver obras. Mas em Cristo Jesus está a obra de salvação do mundo inteiro. Somos pecadores. Necessitamos da salvação que só é encontrada em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, igreja. Essa mensagem precisa ser anunciada nos quatro cantos desse mundo. Uma mensagem de arrependimento, de salvação em Cristo Jesus. Ela precisa ser anunciada nos quatro cantos dessa terra com urgência. Precisa ser urgente essa mensagem. A minha mãe toda tarde, 73 anos, ela disse que tem vergonha de falar. Ela trabalhou muito tempo com produto químico e ela tem problema respiratório, fica tossindo. Aí ela pega um folheto, aqueles folhetinhos bíblicos, toda tarde, e sai no bairro da Caema, na Leandra, na feirinha, toda tarde. Um dia ela ficou doente e disse: meu filho, eu vou mesmo doente. Eu digo: mãe, mas por quê? Ela disse: eu acho que é isso que me mantém vivo. A mensagem de salvação, amados, precisa ser anunciada no meio da tua casa, no meio do teu trabalho, no meio da igreja. Tiago, no meio da igreja, pregue arrependimento e salvação aonde você estiver. Não perca tempo, e a salvação só vem em Cristo Jesus. A segunda lição: a misericórdia de Jesus com aqueles ladrões. Mateus 27, 41, 44. Mateus capítulo 27, versículo 41 ao 44. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois
venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os próprios ladrões que estavam na cruz. Pouco tempo antes de um deles ser alcançado pelo Espírito Santo, zombavam de Jesus na cruz. Imagine você na cruz, e aqueles ladrões olhavam para você e zombavam: tu não és o Filho de Deus? Salva então a ti mesmo. E de repente um deles cruza os olhos com aqueles olhos e diz: então, Senhor, lembra-te de mim. O que diria eu e você? O que diria eu e você diante de um questionamento desse? Às vezes eu fico pensando que eu diria: e não era tu que estava zombando de mim agora? E não era tu que zombava de mim agora? Zomba agora? Amados, essa é a minha justiça própria. Mas o Senhor não levou em consideração aquilo que aquele homem fizer antes de se arrepender. Não foi isso que Jesus disse, amados. A misericórdia de Jesus na cruz, santo misericordioso. Deixa eu dizer algo, amados. Quando você peca, quando eu peco, às vezes nós ficamos querendo fugir de Deus. Você se afasta do Senhor. Está em pecado e vai se afastando mais. Às vezes você quer, mas você fica e vai se afastando mais, com medo de o Senhor orar para você e expor na tua cara o teu pecado. Quem faz isso é homens cuja sua justiça é a própria. Mas quando praticamos a justiça de Deus, assim como Deus, Ele não olha para os nossos pecados. Ele não nos questiona. Ele não nos coloca numa balança. Não, o teu pecado é muito grande, então tu tem que pedir mais. O teu é pequenininho, tá light. Isso é misericórdia de Deus, é graça sobre nós, igreja. Na cruz o Senhor manifesta em um ato de justiça a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Ele não questionou aquele homem: não era tu que zombava de mim, não era tu que sorria de mim. Não foi isso que Jesus fez, apenas derramou sobre ele a sua misericórdia. Terceira lição: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Na cruz, Jesus deixou claro: ainda hoje estarás comigo. Há um destino, em um lugar de comunhão. A obra de salvação de Cristo Jesus não contemplou apenas o tempo presente, não apenas as coisas naturais, mas ela alcançou a eternidade, igreja. Um lugar para o qual eu e você vamos, e uma presença. Não diz apenas sobre o lugar, amados. O céu sem Jesus é só o céu. Mas fala de uma presença, amados, eterna, duradoura. Presença que eu e você podemos desfrutar agora. Presença maravilhosa que eu e você podemos entrar nela. Jesus ainda na cruz, João 19, João capítulo 19, no versículo 25 ao 27. Jesus estava na cruz ainda. Jesus diz algo. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Na cruz, nós vemos Jesus liberando uma palavra de afeição, de carinho. Jesus sabia como a sua mãe ficaria,
Uma mulher presenciando seu filho injustamente sendo crucificado em uma cruz. O coração despedaçado que aquela mulher ficaria. E Jesus a consola com carinho, uma palavra de afeição, e observe algo. Jesus poderia ter olhado para Maria e ter dito: do céu eu vou te guardar. Mas tem algo que precisa ser observado. Jesus manifesta uma responsabilidade natural. Jesus não abandonou, não deixou que Maria ficasse só. Jesus olha ali para o seu discípulo amado e diz: eis aí o teu filho, quem vai te cuidar. Jesus olha para Maria, para João, perdão, diz: eis aí a tua mãe. Uma responsabilidade natural sendo manifestada na cruz em um ato de justiça. Amados, e às vezes nós abandonamos os nossos. Agora eu sou crente. Não posso nem pisar na tua casa. Agora eu sou crente. Eu não escuto esse som que sai da tua casa, não. Amados, responsabilidades naturais fazem parte de um ato de justiça de Deus. Todo homem e mulher de Deus, amados, ele entende o valor, amados, da necessidade de cuidar dos seus. Ei, amados, eu sei o que é orar por alguém que rejeita o Evangelho. Eu sei o que é orar por alguém que entristece a tua mãe. Eu sei o que é orar por alguém que zomba da tua fé, amados. Amados, mas não abandone os teus, amados. Não abandone os teus, amados. Toda vez que fizeste isso, é um ato de justiça de Deus sendo revelado nessa terra. Nós, como igreja, precisamos entender. O Ministério de Ação Social, em sua prática, ele faz isso. Ele não abandona aqueles que já estão abandonados pela sociedade, pelo poder público. Não importa, às vezes até a própria família o abandonou. Mas esse braço social da igreja, movido em amor, meu Deus. Eu não sei se você já pôde ajudar alguém. E um ato de responsabilidade. Esse Ministério de Ação Social alcança um coração abandonado. E muitas vezes esse abandono acontece até por famílias que se dizem ser cristãs. Um pai que se diz ser cristão abandona o seu próprio filho, amados. Jesus na cruz manifestou isso. Uma palavra de afeição. E Jesus continua na cruz. Lucas capítulo 23, do verso 39 ao 43. Perdão, igreja. Mateus 27. Mateus capítulo 27, do versículo 46. Amados, Jesus segue na cruz. Mas já está chegando ali os momentos finais de Jesus. A obra de salvação está prestes a ser contemplada. O sofrimento de Jesus vai se atenuando. As dores de Jesus vão aumentando, amados. A dor física de Jesus vai se intensificando, amados. Ele sofre naquele lugar. Mas ainda teve algo pior. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer:
Deus meu, por que me desamparastes? Essa palavra desamparar é uma palavra assim, estarrecedora. Ela significa uma tragédia. O ato de justificação de Jesus por toda a humanidade. Se já não bastasse os insultos, a dor, o sofrimento, ainda veio o abandono do Pai. Primeira lição que aprendemos disso: quão destrutível é o pecado. Mas eu quero que você saia daqui guardando isso no teu coração. O quão danoso é o pecado. O quão errôneo é o pecado. O poder de destruição do pecado que operava ali em Jesus o fez o Pai o abandonar, amados. Nós não fazemos ideia o que é isso. Romanos capítulo 6, no verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossos pecados custaram o abandono de Deus. A segunda lição que nós aprendemos é a santidade de Deus. A sua justiça inflexível. Deus não poupou o seu próprio Filho. Uma justiça reta, justa, e uma santidade que não coabita com o pecado, o fez o Senhor virar a sua face para Jesus, por amor de nós. Mas nós precisamos sair daqui com uma repulsa pelo pecado. João 8, capítulo 29. João capítulo 8, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, amados. Aleluia. Amados, quando Jesus diz, por que me abandonaste? Mas permanece naquela cruz, amados. Aqui mostra a fidelidade de Jesus com o Pai, amados. Mas o Pai já não estava com Jesus. E só restou para Jesus confiar nas promessas. Só restou Jesus ter prazer em fazer a obra do Pai, amados. Mas e às vezes nós pensamos que Jesus nos abandona. Basta um dia de silêncio de Deus. Basta as coisas começarem errado, a gente quer abandonar. A gente quer descer da cruz. Eu não sinto Deus, eu vou descer da cruz. Ele me abandonou, amado, sendo que Ele ainda está lá em silêncio. Abandono foi o que houve com Jesus. Pelos nossos pecados, o Senhor o abandonou. Mas Jesus continua na cruz. João capítulo 19, verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse, tenho sede. Essas palavras foram ditas pouco antes de tudo estar consumado. Isso revela a humanidade de Jesus, amados. Ele era Deus, mas Ele era homem. Compartilhava dos mesmos sentimentos que eu e você compartilhamos. Deus, sendo homem, sofreu o abandono de Deus e as dores do sofrimento da crucificação.
Mas a justiça de Deus foi manifestada em um homem-deus e um Deus-homem, deixando claro que eu e você podemos manifestar a sua justiça nessa terra. Segunda lição, a intensidade do sofrimento de Jesus. Tenho sede. Jesus agonizava, igreja. Tenho sede. Tenho sede. Mas não foi a sede da agonia que recaiu sobre nós. A nossa sede e fome é de buscar ao Senhor Jesus. Porque a sede da agonia foi aqui. A sede do sofrimento foi aqui, amados. Terceira lição, a submissão de Jesus. Jesus permanecia naquele lugar. Jesus ainda estava na cruz. João, capítulo 19, versículo 30. Aleluia. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Uma palavra de vitória, amados. Não foi um grito de desespero. É que Jesus cumprira a sua missão. O término do sofrimento. O cálice foi completamente bebido. A ira de Deus acabara de passar. O salário que tinha, o pecado que tinha como salário a morte foi pago. Representando ali o fim de nossos pecados. Eu não estou dizendo que nós não somos pecadores, amados, porque a natureza pecaminosa de Adão ainda habita em nós, mas eu estou dizendo que em Cristo Jesus, mediante um arrependimento sincero, os nossos pecados foram pagos, quitados. A terceira lição é a destruição do poder das trevas. A luz venceu as trevas. Não há legitimidade do diabo sobre nós. Entenda isso, igreja. A luz venceu as trevas. Não há o que temer. Lucas capítulo 23, 46. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Um momento de reencontro. Outrora, a presença de Deus tinha abandonado Jesus. Mas então Jesus foi consumado. Entregou novamente o seu espírito ao Pai. A obra conciliadora do homem caído com Cristo. A obra da salvação estava ali selada. O maior ato de justiça que já houve na humanidade inteira tinha chegado ao fim. Por meio de Jesus, naquela cruz, sofrendo, mas praticando a justiça de Deus. Sendo humilhado, mas praticando a justiça de Deus. Sendo consumido, mas praticando a justiça de Deus.
Justiça essa que eu e você somos chamados para praticar. Justiça essa que eu e você somos chamados para manifestar todos os dias, amados. Atos de justiça. Atos de justiça. Perdoar aqueles que nos ofendem, orar por aqueles que nos perseguem, permanecer em silêncio quando você poderia falar algo. Se alegrar na obra da salvação, igreja. Atos de justiça. Queria chamar a igreja a ficar de pé. Nós vamos orar.